Bem, pessoal, vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 16 de setembro, agora na Espanha, 10 horas e 47 minutos, no Brasil, 5 e 47 da manhã. Gente, a BTC segue sangrando ainda, agora está caindo menos 0,12 pela métrica da TradingView, abrindo mais um candle vendedor no diário. A gente segue aqui ameaçando estressar a linha inferior do canal de Keltner e talvez buscar aqui a base dessa nossa grande cunha triangular de acumulação, talvez fazer um fundo duplo com esse fundo de 7 de setembro, onde a gente bateu 18.510, porque o final de semana está só começando, tem a sexta-feira inteira, sábado e domingo ainda, e esse padrão recorrente vendedor eventualmente pode fazer com que a BTC estresse a base dessa cunha triangular, fazendo um fundo duplo nesse patamar de 18.500. Vamos ver como vai se comportar o DXY, que é o grande protagonista hoje. Lembrando que o DXY guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. Quando o DXY ganha uma atração impulsiva, como aconteceu aqui entre 12, 13 de agosto e 7 de setembro, em que o DXY pulou de 105 em direção a 111 praticamente, ganhou uma bela atração impulsiva. Nesse mesmo período, a BTC, de 13 e 14 de agosto até 7 de setembro, desabou do patamar de 25 mil e foi buscar 18.500. Ou seja, existe uma clara relação movimentacional de inversão entre o comportamento do DXY e a BTC. Vocês vejam que quando a BTC reagiu entre 7 de setembro, em que ela pulou de 18.500 e chegou a fazer a máxima no dia 13 de setembro e 22.800, o DXY ele acabou cedendo, de 7 de setembro até a mínima de 13 de setembro, o DXY caiu de 111 praticamente, chegou a fazer a mínima em 107,60. Ou seja, essa clara relação de movimentacional inversa entre o DXY e a BTC é o que está promovendo essa sangueira no mundo cripto. O DXY é um índice que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta. É o dólar norte-americano contra os ienes japoneses, euros, francos suíços, dólares australianos. Ele está ganhando essa atração justamente porque, com a divulgação dos dados da inflação norte-americana, fica no radar que essa pressão inflacionária pode eventualmente levar o Banco Central norte-americano a um aumento de até 1 ponto percentual nas taxas de juros. Então tudo isso acaba deixando o mercado cripto volátil. Mas na minha leitura, a origem desse processo inflacionário na zona do euro e nos Estados Unidos da América tem relação com o colapso na cadeia de suprimento e essa guerra russo-ucraniana que está colapsando também o fornecimento de commodities energéticas. Não tem relação com o custo do dinheiro. Não adianta represar o acesso ao dinheiro, que é justamente aumentando o custo do dinheiro, aumentando as taxas de juros, porque a inflação tem origem na oferta e não na demanda, que mesmo reprimida vai seguir tendo a inflação pressionada, justamente porque o problema dessa inflação de 2022 está na oferta e não na demanda. Então o Banco Central, na verdade, está enxugando gelo. E na nossa banda de VWAP mensal, a gente agora está ameaçando criar um corpo real de candle inteiro para baixo da VWAP mensal. Talvez até estressar aqui a Lower fazendo um fundo duplo, como eu reportei, com um fundo de 7 de setembro, em 18.500. De repente, a gente vai formar aqui um Wzinho durante o final de semana. Vamos ver como o DXY vai fechar até o mercado de futuros fechar no final do pregão de sexta-feira. No gráfico das VWAPs, segue plenamente vigente a nossa cunha triangular, mesmo que a BTC faça um fundo duplo com essa agulhada de 7 de setembro em 18.500 e pouco, vai seguir plenamente vigente a nossa figura triangular. E o DXY deve encontrar um platô resistencial brutal ali em 110,70. Então, mesmo que ele eventualmente avance para esse patamar, aqui ele deve ceder, aqui deve bater e seguir cedendo de volta em direção à nuvem, como ameaçou fazer aqui, mas aí veio os dados da inflação, ele pipocou, está voltando para testar esse platô resistencial, deve bater, ceder e voltar em direção à nuvem. No intraday, a BTC basicamente
Tá beijando a Lower, voltando para VWAP. Ó, logo depois da virada, beijou a Lower, voltou para VWAP, estressou a Upper, voltou para VWAP, estressou a Upper, voltou para VWAP. Agora a gente tá estressando a Lower. Já já ela vai voltar para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. E, gente, na Seara Fática, a Sócios.com, que é um dos braços da blockchain Chile, vai ser parceira do Bola de Ouro 2022. O Bola de Ouro é a principal cerimônia de reconhecimento individual do futebol mundial. Ou seja, gente, mesmo com toda essa crise e essa sangria brutal no mundo cripto, os institucionais não param de aportar. E a transição da Ethereum para Proof of Stake pode torná-la um security, ou seja, um título de valor mobiliário sob o espectro regulatório e fiscalizatório da SEC. Essa discussão agora ganhou um impulso. A narrativa do Gensler, que é o responsável dentro da SEC pela avaliação dos securities, que seriam títulos de valores mobiliários sob o escrutínio da SEC. Agora a discussão ganhou um novo impulso. Vamos ver como o Gensler vai se comportar, já que a própria SEC, a CVM norte-americana, já direcionou a sua artilharia fiscalizatória contra a Ripple, contra a própria Binance, que realizou um ICO em 2017 muito bem sucedido, e agora eventualmente entraria a Ethereum, já que esse sistema de estaqueamento, né, bloqueio, stake e participação dentro da rede poderia aproximá-la de uma corporação pagando dividendos, vamos colocar assim. Ou seja, se o Congresso norte-americano não impuser um marco legal regulatório sobre o mundo cripto, essa discussão, essa guerra da SEC contra ativos pontuais nunca vai terminar. Isso é preciso ser estancado via aprovação do marco legal regulatório do mundo cripto. E a Dogecoin se torna a segunda maior blockchain Proof of Work do mundo, perdendo só para a BTC depois que a Ethereum migrou o seu consenso para Proof of Stake. Essa meme coin cada vez mais se consolidando ali no topo da cadeia alimentar da criptografia. E a ETH Pool, cujo código é ETHW, despencou. Vocês vejam aqui na CoinMarketCap que promove a cotação em tempo real dos criptoativos. A cotação nesse momento da ETH Pool, que é o gás dessa rede bifurcada da Ethereum, cujos mineradores insistiram em manter o sistema com uma blockchain Proof of Work bifurcando a rede Ethereum, caiu 70%, ou seja, todo mundo que recebeu a ETH Pool literalmente despejou esse ativo no mercado. E na seara geopolítica e financeira internacional, os Estados Unidos vão enviar mais munições e dinheiro para a Ucrânia. Uma remessa de 600 milhões de dólares também inclui radares de contra-artilharia, sistemas de contra-drones, equipamentos de remoção de minas. Ou seja, a ordem foi assinada pelo presidente Biden ontem e é mais grana e munição chegando na Ucrânia. Essa guerra não tem fim. E o Banco Mundial faz um alerta para uma recessão global à medida que as taxas de juros aumentam. O Federal Reserve agora se vê diante dessa encruzilhada. As taxas de juros não param de subir e fica no radar a possibilidade de uma recessão global no radar. E a Alemanha inicia uma histórica aquisição de controle sobre termoelétricas e refinarias. Esse subsídio sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial, esse subsídio europeu sobre o setor energético, é outro imbróglio financeiro que o Putin está impondo à zona do euro, à Europa Ocidental. Os países nórdicos, como Suécia, Noruega, estão se movimentando fortemente para subsidiar a energia elétrica. A Liz Truss, a primeira-ministra britânica, afirmou que vai subsidiar as contas de energia elétrica dos britânicos.
num pacote de centenas de bilhões de libras. Agora a Alemanha segue assumindo o controle de diversas empresas de distribuição e produção de energia, térmicas e até refinarias que estavam virtualmente quebradas e vão sendo assumidas pelo governo alemão. Isso tudo lá na frente, gente, vai impor mais impressão de dinheiro, vai pressionar ainda mais a inflação e transformando o aumento das taxas de juros pelos bancos centrais num verdadeiro enxugamento de gelo. Tudo isso, na minha leitura, vai pressionando ainda mais a BTC para quando esse aperto quantitativo dos bancos centrais se encerrar, diante da ameaça agora de recessão global, a BTC explodir em direção a um patamar acima de 100 mil dólares, muito mais rápido do que a gente eventualmente esteja imaginando. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer DOT Kusama. A Kusama tá num patamar assim, risível, indo lá, buscando o fundo lá de junho. Enfim, já eu vou analisar a Kusama, que tá voltando para um patamar de 43. Tá bom? E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.